OEE, esse é um dos indicadores aí mais falados quando a gente está na indústria, falando de máquinas, equipamentos, gestão de ativos, porque ele fala sobre a efetividade global do equipamento. E existe ali uma linha de corte que a gente fala que é o padrão de classe mundial para quem atinge esse valor. Mas como que a gente calcula o OEE? Como que ele é formado? Quais são esses valores? O que eu preciso fazer para ser de classe mundial? Então, fica com a gente no vídeo de hoje que nós vamos falar sobre tudo isso. Então, o OEE é a efetividade global do equipamento. É um indicador que mostra o quanto um equipamento está sendo realmente efetivo durante seu uso. E ele é o principal KPI da TPM e do WCM. O KPI, para quem não sabe, é um indicador-chave de performance, né? E o WCM é o World Class Manufacturing, ou, para quem trabalha com manutenção, World Class Maintenance. E aqui agora eu vou abrir um parênteses com vocês. Quando a gente fala de eficiência, pessoal, principalmente do ponto de vista de máquina, de produto, de equipamento e de ativo, eficiência está relacionado a produzir o certo, rápido e barato. Isso é eficiente. Eu fiz o que eu tinha que fazer, fui rápido e fui barato. Extremamente eficiente, beleza? Então isso aqui é eficiência. Agora, uma coisa que poucas pessoas falam é efetividade. O que é a efetividade? Efetividade é eu produzir de forma otimizada. Ou ainda, eu produzir de uma forma desejada, da forma como eu quero produzir, da forma como eu desejo, da forma como eu preciso produzir. Muitas vezes a empresa ela pode estar trabalhando de forma eficiente, mas mesmo assim não entregar aquilo que ela precisa. Por quê? Porque ela não consegue ser efetiva nas suas ações, não consegue ter uma produção efetiva. Eu consigo produzir até certo, consigo produzir rápido, consigo produzir barato, mas às vezes isso não bate as minhas metas produtivas, eu não consigo entregar as coisas no prazo, eu não consigo produzir com uma margem de lucro suficiente, o meu custo fica um pouco mais elevado, enquanto que na efetividade eu consigo pegar o meu ativo, minha máquina, meu equipamento, pegar a minha demanda de produção e produzir da forma que eu desejo, com a margem de lucro desejada, no momento desejado, na velocidade desejada, do jeito desejado, na qualidade desejada. Aí sim eu estou sendo efetivo. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque OEE não é um indicador de eficiência. Tirem isso da cabeça de vocês. Por que isso acontece? Porque tem um monte de gente por aí que não sabe inglês e não sabe traduzir e chama effectiveness de eficiência. Mas não é, pessoal. Effectiveness é efetividade. Então, o que a gente mais vê de conteúdos na internet que acaba confundindo muito a cabeça das pessoas é que tem gente que fala que OEE é o indicador de eficiência do equipamento. Errado, não é eficiência. O OEE ele não vai calcular se eu estou fazendo rápido e barato. O OEE não vai calcular se eu estou fazendo do jeito certo. O OEE ele vai me mostrar se eu estou fazendo da forma desejada, dentro do que eu quero, otimizando o meu processo produtivo. E como que eu uso a manutenção, como que eu uso a gestão de ativos para poder entregar para a operação o equipamento que seja realmente efetivo na sua parte operacional. Então olha que interessante, a gente acaba se acostumando com o errado e isso acaba criando um efeito negativo às vezes nas empresas, porque acabam pensando em eficiência, mas na verdade o OEE é efetividade. Efetividade é o principal objetivo da TPM, nós queremos ser efetivos para ter performance. E aí como que a gente calcula, ou como que a gente vai chegar no nosso OEE? O OEE ele é baseado então em disponibilidade, qualidade e performance. O que afeta a disponibilidade? Quebras e falhas, setup de equipamento mal feito, demorado ou errado, que causa algum defeito. A operação também pode causar indisponibilidade, operação errada, mal feita. Perdas ao longo do meu projeto e às vezes projetos inadequados ou um equipamento que está operando para o qual ele não foi necessariamente projetado para aquilo ou a minha produção não corresponde às necessidades técnicas do meu ativo. Então isso aqui, pessoal, vai afetar a minha disponibilidade. Isso aqui pode tornar o meu ativo indisponível para mim. O que vai afetar a qualidade? Refugos e anomalias e retrabalho. Então se eu estou tendo muito refúgio, então eu não estou conseguindo produzir com a qualidade que eu deveria. Se eu estou tendo anomalias é a não qualidade, a não conformidade. E retrabalho. Se eu tenho não conformidades, às vezes alguns eu vou ter que jogar fora, outros eu vou ter que reprocessar ou retrabalhar, tá? Isso vai afetar a nossa qualidade. Performance, pequenas panes, perda de velocidade do meu equipamento e ajustes imprevistos ao longo do meu processo que podem
fazer com que a minha performance caia. Então vamos lá, eu estou dando para vocês aqui a chave do sucesso. Como que eu faço para aumentar o meu OEE? Eu tenho que eliminar isso aqui, ó. Se eu elimino quebras e falhas, se eu melhoro o meu setup e minha operação, se eu diminuo as minhas perdas e melhoro o meu projeto, o design do meu equipamento e o design da minha produção, eu aumento a disponibilidade. Se eu aumento a disponibilidade, eu aumento o meu OEE. Se eu trabalho com 100% de peças sem refúgio, sem anomalia, e se eu não preciso retrabalhar essas peças, então eu aumentei a minha qualidade, logo aumentei meu OEE. E se eu reduzo pequenas panes, se eu faço com que o meu equipamento ele sempre rode na sua velocidade máxima, e eu evito ajustes imprevistos ao longo do meu processo, eu tenho uma performance maior e minha performance vai afetar o OEE. Como esses três elementos eles têm essa correlação, o que a gente faz então? A gente diz que o nosso OEE, eu vou calcular quanto que eu tive de disponibilidade em porcentagem, multiplicar pela performance em porcentagem, multiplicar pela qualidade em porcentagem. E aí a gente vai ter isso aqui, ó. O OEE, então, é a disponibilidade por cento vezes a performance por cento vezes a qualidade por cento. Para ter um OEE considerado de classe mundial, um OEE nível ouro, a gente precisa ter um OEE de pelo menos 85%. Acima de 85%, pessoal, a gente considera que o nosso equipamento já entrou na efetividade. Então ele já está sendo efetivo, ele já está produzindo da forma planejada, da forma desejada. Porém, esses 85% ele precisa obedecer uma regra. Ele precisa ser pelo menos 90% do tempo disponível, pelo menos 95% da performance e ter pelo menos 99% de qualidade. Então olha como a qualidade manda no indicador do OEE. Eu preciso de 99% de qualidade, ao menos 95% de performance e ao menos 90% de disponibilidade. Então às vezes as empresas elas calculam o OEE e olham o OEE como indicador isolado, mas não estão vendo separadamente como que está a disponibilidade, a performance e a qualidade. Às vezes a minha performance está muito alta, minha qualidade está alta, isso faz com que o meu OEE seja bom, mas a minha disponibilidade está baixa. E aí, como que a gente melhora? Atuando na disponibilidade, beleza? Como que a gente faz o cálculo do nosso OEE? Primeiro, disponibilidade operacional, que precisa ser maior do que 90%. Então nós temos que a nossa disponibilidade operacional é o tempo produtivo dividido pelo meu tempo teórico disponível. Tá? Multiplicado por 100 para dar a porcentagem. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então vamos supor que o meu tempo teórico disponível, ou seja, em um dia de trabalho eu tenho 10 horas disponíveis para alocar produção. Porém, o meu tempo produtivo, o tempo que realmente eu operei, tirando setup, alguma pequena parada, ajuste, troca de turno, o tempo que realmente foi produzido foi 8 horas, tá? O tempo que eu tinha ali de máquina disponível para eu trabalhar. Perdão, tá? Tem algumas coisas que eu falei aqui que não vão afetar necessariamente a disponibilidade. Então vamos supor que dessas 10 horas eu passei 2 horas aí fazendo um setup, um ajuste e teve uma falha, por exemplo, que indisponibilizou o uso do meu equipamento, correto? Perdão, só para deixar isso aqui mais redondinho para vocês. Então de 10 horas eu tive 8 horas produtivas. O que eu vou fazer então? Vou dividir 8 por 10, multiplico por 100 e tive aqui então 80% de disponibilidade, tá? Performance é o tempo real de produção dividido pelo tempo produtivo. Multiplica por 100 para dar a porcentagem. Então, ó, o tempo real de produção foi de 7 horas. E o tempo teórico disponível que eu tinha era de 8 horas. Por que o tempo teórico disponível que eu tinha que era 8? Lembra que eu tinha 10 horas, 2 horas ficou parada, me sobrou 8 horas que eu tive disponível para produzir. Dessas 8 horas disponíveis que eu tinha para produzir, 7 horas foi o tempo real de produção, porque 1 hora, sei lá, foi o intervalo do almoço, alguma coisa que eu tive para fazer. Então, eu não conseguia alocar a produção dentro dessas 8 horas, eu só conseguia alocar a produção dentro de 7 horas, ou seja, eu tive uma perda de performance ali, tá? Ou então, a gente também pode considerar que com a velocidade ideal da máquina, minha produção seria feita em 8 horas, em 7 horas, mas a minha produção foi feita em 8 horas, também vai dar a mesma coisa, tá? Então, eu vou dividir 7 por 8, multiplicado por 100, eu vou ter aqui 87,5% de performance. Então, o quanto a minha máquina performou, quanto ela conseguiu realmente produzir dentro do intervalo que eu tinha para produzir, foi de 87,5%. O próximo elemento vai ser a qualidade. A qualidade tem que ser maior do que 99% e a qualidade é dado pelo tempo de produção efetivo dividido pelo tempo real de produção multiplicado por 100 para que a gente possa ter então uma porcentagem. Vamos a um exemplo.
O meu tempo real de produção, então, foi de 7 horas. E o tempo de produção efetiva, ou seja, o tempo que eu produzi ou passei produzindo somente peças boas, somente peças conformes, foi de 6,9 horas. Então lembra lá, eu tinha 10 horas, 2 horas ficou indisponível, caiu para 8. Das 8 horas disponíveis eu consegui trabalhar bem mesmo só em 7 horas. Dessas 7 horas que eu consegui trabalhar e produzir, em 6,9 horas eu produzi peças boas. Ao longo do tempo, 0,1 hora, eu acabei produzindo peças ruins, peças com anomalia, refúgio ou retrabalho. Logo, meu tempo de produção efetivo, que foi 6,9 dividido pelo tempo real de produção que eu tive, foi 7 multiplicado por 100. Então, nesse caso aqui, eu tive uma qualidade de produção de 98%. Beleza? Então, agora, a gente calculou a disponibilidade, a performance e a qualidade. Então agora o que a gente faz? O OEE eu tenho que multiplicar essas três porcentagens, performance vezes qualidade vezes disponibilidade. O OEE, então ele vai ser 87,5, que foi o que a gente calculou de disponibilidade, 98% foi o que a gente calculou de qualidade e 80% foi o que a gente calculou de disponibilidade. 87,5% de performance, tá, pessoal? Perdão. Então aqui, ó, a gente tem performance multiplicado pela qualidade multiplicado pela disponibilidade. Quando a gente multiplicar essas três porcentagens, nós tivemos então que o nosso OEE foi de 68%. Então aqui eu quero deixar claro o quanto é difícil a gente conseguir ter um OEE de 90, 99, 98%. Porque, ó, mesmo eu tendo indicadores bons, 87, 98 e 80, quando eu multiplico, né, porcentagens, isso cai bastante, então caiu para 86%, e 86% já é considerado um OEE mediano para ruim, né? Como a gente estava conversando, para você ser considerado de classe mundial, você precisa disponibilidade 90, então nossa disponibilidade foi 80, foi abaixo. Performance 95, quanto foi a nossa performance? 87, abaixo. Qualidade 99, nós tivemos uma qualidade de 98, então a gente quase bateu a qualidade de classe mundial. E o nosso OEE deveria ser 85, a gente bateu um OEE de 68%. Isso é muito interessante, pessoal, é muito importante vocês saberem isso, porque a maioria das empresas calcula esse negócio errado. E aí, às vezes, o indicador de OEE está alto, porque a empresa induz a estar alto, e isso faz com que a gente não tenha possibilidades de achar aonde estão os problemas e fazer melhorias, porque o indicador está incorreto. Quando a gente vai nas empresas e aplica um OEE de forma correta, geralmente o indicador de OEE da empresa baixa, só que aí a gente sabe aonde que estão os pontos de melhoria, a gente consegue fazer melhorias efetivas, isso reduz o custo, o OEE volta ao que era antes, porém com um custo muito mais baixo. São sacadas que a gente vai tendo aí ao longo do processo. Curtiu esse conteúdo, pessoal? Então deixa aqui o seu like no canal. Não se esqueça, claro, também de se inscrever e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Toda semana nós temos vídeos como esses aqui que trazem mais sobre o universo da gestão de ativos e gestão da manutenção para formar a nossa grande comunidade de gestores de manutenção. Dá uma olhada também na descrição do vídeo que a gente sempre deixa cursos, oportunidades, melhorias, materiais, tudo que você precisa para cada vez crescer mais nesse universo de gestão da manutenção. Professor David fica aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.